Eu dou um passinho um pouquinho atrás, eu já percebi uma mudança no mercado de 3 anos para cá. Tá. Um ingresso muito forte de pequenas empresas, de BPO, aquele analista, aquela pessoa que quer empreender. Então ela começa a fazer essa captação e o mercado é muito grande. Hoje temos mais de 20 milhões de empresas, CNPJs, que estariam aptos a atuar no BPO. Então o mercado é imenso, né? E é um segmento, é um serviço que está cada vez mais sendo explorado nas redes sociais. Então os empresários cada vez mais estão sendo bombardeados por esse ponto. Então o que eu faço um balanço rápido aí de 3 meses antes de falar talvez dos próximos 10, né? Os 3 anos. Esse ingresso muito rápido de empresas, então deu uma pulverizada aí na base. Hoje está um pouco mais brigado ali para fechar um contrato. Você vê que o cliente ele pesquisa com 3, 4, 5 empresas, né? Mas qual que é o sucesso da conversa com o empresário? É identificar o principal ponto dele. Hoje eu não tenho um produto de prateleira que eu vou lá e falar, isso aqui é isso que eu vendo e ponto. Quer, não quer, é isso que eu tenho para vender. Eu pego esse produto meu que é padronizado em 60%, 70% e o restante eu adapto à necessidade do cliente. Tá. Então isso que é o ponto principal que eu acho que é o nosso diferencial para sobreviver nesse ponto e nessa consolidação da marca. Hoje eu já consigo identificar com o cliente que ele está cotando com algumas marcas mais conhecidas e com a Bluefin. Então, para nós já é um ganho de mercado eu estar na mesma mesa de análise de uma empresa que já está há 8, 10 anos ou há mais tempo que nós. Tá? Então, acho que esse é o principal ponto que eu verifico nessa mudança que teve nos últimos anos. Olhando para frente, Matheus, é uma pergunta bem difícil, mas o que eu acredito muito? O processo em si de pagamentos, eu estou na área financeira desde 2000, o processo em si ele tem as mudanças de tecnologia, mas ele é o mesmo. Você pegar o processo de tesouraria, ele é o mesmo. Borderô de pagamento, tem empresa que ainda faz em papel, mas a maioria em digital, subir esse arquivo no banco. Então isso todo mundo faz e eu acredito que a inteligência artificial vai nos ajudar muito com o passar do tempo. Já temos visto isso, já estamos estudando isso, de uma inteligência nos ajudar com isso. Eu acredito, até que nós estávamos falando agora há pouco, que para frente, o que vai diferenciar um bom BPO é o quanto ele consegue agregar de visão estratégica para o cliente. Tá. Que isso é difícil vender tudo num pacote só, mas o que eu costumo dizer para os nossos clientes, tem uma evolução contratual que é interessante. Você primeiro organiza a operação do cliente, que é o BPO tradicional, pagar certo e receber certo, e padronizar isso. Qual que é o grande problema dos clientes? Não tem conciliação, não faz uma padronização, cada hora lança numa conta financeira. É quando você vai tentar traduzir os dados em informação, a informação sai distorcida. Então, fazendo isso basicamente, depois você agrega horas de consultoria, que é você sentar com o cliente, com o nosso analista ou com o nosso especialista e tentar ajudar o cliente numa visão de futuro. Tá. Então, eu acredito que o BPO daqui para frente vai ter uma consolidação de mercado, poucas marcas vão se consolidar. Acredito que vai entrar empresas focadas mais em tecnologia do que em BPO, como tem isso na contabilidade. Empresas mais de tecnologia e menos de contabilidade. Eu acho que no BPO vai acontecer isso. Mas eu acredito muito que a empresa de BPO vai sobreviver àquela que consegue entregar um trabalho, um DFC, entregar ali um resultado para o cliente, que ele consiga traduzir na estratégia dele. Ter sinergia. Acho que esse é o principal desafio. O que eu percebo no mercado, né, Matheus? Só para complementar. Vem muitos clientes de outros BPOs. Eu só recebo a planilha, só recebo o dashboard, só recebo o BI. Né? Os BPOs eles vendem o BI primeiro, que é aquele todo colorido, bonitinho. Só que aquilo lá, se for bem feito, não serve para nada. Então o nosso foco está focado no primeiro ponto. Entender o que o cliente precisa. Eu vejo muita gente falando que o BPO financeiro... Ontem eu tô fazendo parte de alguns masterminds, né? E ontem eu tava em um, inclusive hoje eu vou à tarde também. Que o cara falou que não... O cara tava fazendo uma palestra e falou, cara, eu ainda não fiz o BPO financeiro porque eu entendo que não dá margem. Entendeu? Não é um produto lucrativo. E... Diferente da contabilidade, o BPO financeiro é um trabalho diário, né? Então você vai trabalhar pro cliente diariamente. E aí... Eu acho que um dos grandes desafios é a qualidade do cliente que você está atendendo. Que você acabou de falar de visões estratégicas, agregar horas de consultoria.
Infelizmente, tem muitas empresas no Brasil que têm péssima qualidade de gestão. Então, você vai falar com a parede, né? Porque o cara ali não aporta. Às vezes, o cara não entende de gestão, não estuda, não valoriza. E aí, você tem uma equação difícil de fechar, né? Que é, cara, porra, uma competição aumentando, como você acabou de falar. E aí, essa competição aumentando, como muitas vezes não vão conseguir gerar valor de outra maneira, vão reduzir preço. E aí você tem do outro lado também um cliente com a qualidade ruim, às vezes, de modelo de gestão. Como é que você consegue equilibrar essas coisas? Porque eu imagino que vocês também passam por esse desafio, né? Sim. Desafio constante. É olhar sempre a margem, né? A gente esquece um pouco do quanto fatura e olha a margem. Né? Acho que isso é importante. O que nós estamos identificando no mercado e fazendo com que ficasse mais sólido essa venda? Entendendo se o que eu estou vendendo é exatamente o que o cliente está buscando. Mas isso é meio óbvio, né, Rodrigo? Não tão óbvio, porque eu percebo que os clientes, as empresas saem ao mercado vendendo a qualquer custo. Eu preciso vender. Mas não é bem isso que o cliente quer. Não, tudo bem, coloca ele para dentro, depois eu vejo o que faço. Então, esse filtro comercial nós fazemos na primeira rodada de conversa. Se o cliente está buscando preço, ele não é um cliente da Bluefin. Tá. Se ele na conversa ele começa falando, olha, já tenho um BPO, quero reduzir custo, a gente pode até evoluir para um segundo passo de conversa. Mas provavelmente ele não vai ser o cliente. Qual que é o cliente da Bluefin? É o pessoal, a empresa que tem um analista e esse analista é pouco para ele. Então o BPO ele vem complementando a mão de obra dele. Ou ele tem um time interno pesado. O empresário, eu vou fazer uma pergunta de leigo, tá? O empresário que tem um analista, ele acha pouco, mas, cara, ele ao mesmo tempo também não quer ter mais custo com o financeiro. Como é que você faz para fazer ele enxergar o valor de você manter o analista e adicionar o BPO financeiro? São perguntas que a gente faz. Por exemplo, eu faço nessa triagem ou final, né? Quando o teu analista sai de férias, quem que substitui ele? Quando ele pede para sair ou arrumei um emprego melhor, como que é a tua estrutura financeira? Porque às vezes a pessoa vem com uma estratégia muito forte, muito grande, olhando a estratégia dele de produto, venda, maravilha. Mas o teu back-office está resolvido? E aí nós conseguimos mostrar para ele que o BPO ele tira essas dores dele. Entendi. Eu tenho backup. Na operação, toda vez que entra um cliente, eu tenho 3 pessoas envolvidas na operação dele. Ele não fica fidelizado em um analista, ele fica fidelizado na empresa. Então, essa é uma conversa que por isso que eu digo, quando ele está olhando só em custo, não vai dar jogo. Porque ele vai conseguir encontrar um BPO mais barato, não vai entregar, ele vai ficar patinando com esse assunto muitos meses. Mas quando ele está focado em solução, ele consegue ter uma redução de custo e um ganho de entrega. Esse é o principal ponto. Então eu costumo dizer para o cliente, faça chuva, faça sol, eu vou te entregar. Eu tenho cliente, por exemplo, que nós ficamos no pé do cliente para eles entregar as informações que nós precisamos processar. Olha que absurdo. Eu poderia só andar com o contrato embaixo do braço. Claro. Você não me entregou, eu não fiz. Não, a gente fica no pé do cliente. Porque eu quero gerar valor agregado para ele no financeiro. Eu quero que ele esqueça da tesouraria, que ele esqueça da contabilidade. Ele foque naquilo que dá dinheiro. Esquecer no sentido que está funcionando, que está sendo entregue. Tem alguém pensando por ele.